Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com o Dr. Elias. É um prazer estar com você aqui, doutor. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, quando estiverem assistindo. Espero poder contribuir com os temas de vocês. Com certeza. Hoje o tema é uma primeira vez, né, que a gente vai falar sobre, muito bacana. Antes de tudo, doutor, gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir para a sua área atual, até para para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer mais. Tudo bem, então vamos lá. Hoje, na verdade, nós temos uma empresa, ela chama OTSP, tá? A nossa principal atividade é na parte operacional da medicina. Nós trabalhamos com otorrinolaringologia em todas as suas subespecialidades, tá? A OTSP ela surgiu em 2010, né? E a gente fez 15 anos de empresa esse ano, né? Muito interessante. Hoje a gente está com 2 unidades. A gente tem uma unidade na Vila Olímpia, que é a nossa matriz, né? E uma unidade no Tatuapé. Então é dessa forma, né? E voltando um pouco para como surgiu o interesse em abordar também essa parte de gestão, né? Foi por conta de um convite que nós tivemos, tá? Em 2015 para 2016, em que eu assumi a coordenação do Hospital Lefort Morumbi, na época, né? Que hoje não é mais Grupo Lefort, foi vendido. E nós ficamos 5 anos coordenando tanto pronto-socorro quanto ambulatório. E aí, conforme vai surgir as nossas conversas, a gente vai falar para vocês por que a gente mudou de segmento, resolveu ir muito mais para o consultório, para unidades clínicas, e a gente vai vendo isso. Perfeito, doutor. Antes de tudo, eu queria que você trouxesse ali o panorama geral, né, do que você acredita ali, né, tanto de visão ali para os próximos anos, quanto também para o que você está vendo hoje, principalmente em São Paulo, né, onde você tem mais contato. Perfeito. Então, vamos lá. Nós tínhamos um conceito antigamente, que é uma medicina de grupo, né? Essa medicina de grupo ela era um conjunto de médicos que acabavam se juntando para prestar serviço para as operadoras, hospitais, entre outras coisas, né? E, na verdade, em 2018, eu participei de uma feira que chama Feira Hospitalar, né? E, por incrível que pareça, assim, os médicos eram minoria nessa feira, né? Quem tomava conta, assim, da grande maioria, eram as instituições hospitalares e as operadoras de saúde. E, por incrível que pareça, na verdade, nós somos, assim, a força motriz desse sistema. Sim. Tá? Então, o que aconteceu? Surgiu na minha cabeça o conceito de saúde suplementar, né? Que nada mais é do que um sistema de saúde que, teoricamente, tem que complementar aquilo que o SUS não consegue. Certo. Tá? Através do quê? Das operadoras de saúde e através das instituições hospitalares. Nessa feira, eu consegui começar a entender um pouco dos conceitos e perceber que, de repente, o médico tem que fazer parte desse ecossistema. Instituição hospitalar, operadores de saúde e o prestador médico. Com certeza. Tá? É muito mais por isso. São Paulo consegue fazer com que isso seja muito evidente, muito forte. Tá? Porque, na verdade, as operadoras de saúde de São Paulo, elas não são cooperativas como no interior, né? Então, é mais por aí. Então, eu acredito muito que o médico tem que participar desse ecossistema e tem que estar, na verdade, como um protagonista em cima disso. Essa é a ideia. Perfeito. E ser mais ativo, né, no tudo que tange, né? Porque, igual você falou, né, o médico é que faz tudo isso girar, né? Exatamente. E pode continuar. Tá? Eu acho que é por aí. Então, o que eu acredito muito, assim, essa nova abordagem de medicina de grupo, né, do jeito que é a nossa empresa, que é a OTSP, a gente precisa estar muito próximo das operadoras de saúde, entender como funciona a saúde suplementar, porque a saúde suplementar ela tem recursos finitos. Então, assim, o médico precisa, muitas vezes, trabalhar em cima de um protocolo de atendimento, que são os protocolos de sociedade das associações. No caso da otorrinolaringologia, Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-Facial, Academia Americana de Otorrinolaringologia. Tem vários protocolos que a gente precisa
seguir. Uma questão ética e uma questão de medicina baseada em evidências, para que eu tenha ótimos resultados. Porém, eu não posso esquecer de que a medicina exercida em cima de protocolos, muitas vezes, ela não é aquela medicina totalmente viável dentro da saúde suplementar. O Sistema Único de Saúde, então, a gente não vai nem entrar na discussão, pode ser para um outro episódio. Mas para a saúde suplementar, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso. Sim. Tá? Por conta de tecnologia, por conta de custo e por conta de que é muito difícil conseguir assistir. Então, a gente tem que ter na cabeça que nós temos que seguir os protocolos baseados em medicina baseada em evidências para que eu tenha ótimos resultados. Mas nem sempre todo o tratamento que é determinado dentro do protocolo ele é viável de ser executado. Certo. E é assim que vocês trabalham tanto na unidade da Vila Olímpia quanto também do Tatuapé? As duas unidades a gente trabalha. Nós temos hoje diretrizes muito determinadas, tá? E, obviamente, que os protocolos, os consensos são prioridades para nós. Mas nós temos que entender que nós somos parceiros das operadoras. Tá? O paciente é sempre o foco, ele é a prioridade. Mas eu tenho que oferecer para ele o melhor tratamento possível dentro das possibilidades do contrato das operadoras de saúde que ele fez. Só dessa forma eu consigo ter uma relação bastante harmoniosa, tanto com a parte das operadoras de saúde, quanto a parte da instituição hospitalar e, obviamente, do paciente. Com certeza. E aí até isso acaba sendo um diferencial para os médicos virem trabalhar com você? Eu não tenho dúvida disso. Tá? A partir do momento que nós deixamos muito claro que ele vai conseguir exercer a medicina e a especialidade médica escolhida por ele na sua plenitude, aí eu tenho certeza que isso se torna muito mais fácil. Existem nuances entre um paciente e outro, tá? Mas isso tem que ficar muito claro. Tá? Por exemplo, pode escolher um hospital para operar um paciente, em que tem uma hotelaria que seja um pouco mais premium, mas eu vou dar o mesmo tratamento para esse paciente se ele tiver um plano em que o hospital não seja aquele hospital premium, mas é um hospital que vai me dar todas as condições possíveis para executar o mesmo tratamento. É isso que eu acho que precisa ficar bem muito claro. Sim. Tá? Essa equidade no cuidado com o paciente. Perfeito. Isso é um diferencial absurdo que a gente vê que, às vezes, o paciente acaba ficando de lado junto com o médico, né, nessa equação. Sim, muitas vezes acaba ficando de lado, mas em serviços em que os protocolos e os acordos não estão bem definidos. Né? Sim. Então, só para te dar um panorama geral. Né? Hoje, a OTSP ela trabalha com praticamente 80% dos atendimentos com operadoras de saúde. Nós atendemos diversas operadoras na nossa empresa. Tá? Essas operadoras de saúde, elas têm contratos muito bem definidos conosco com relação, olha, nós temos esse associado no plano tal e esse associado no plano tal cobre tais e tais hospitais. Está definido isso. Nas nossas reuniões clínicas, não são reuniões clínicas somente para definirmos tratamento, ou então quais são os protocolos que a gente segue, mas para falar, olha, esse paciente do plano X, eu posso levar ele no hospital mais premium possível. E ele tem direito a esse tipo de tratamento. O paciente B não tem direito a esse hospital X premium, mas eu vou poder fazer para ele exatamente o que eu fiz para o paciente. Paciente A, paciente B. Independente da instituição hospitalar de onde ele está sendo internado. Essa é a ideia. Né? Muito bacana. E como que tem sido ali a adesão no dia a dia, ali, né, de conversar com essas operadoras, com os planos? Eu acho que esse é o grande diferencial hoje que a OTSP tem e que eu acho que essa nova tendência de medicina de grupo precisa mudar um pouquinho a mentalidade. Tá? Hoje, a gente já está com uma relação com operadoras que já tem
próximo de 15 anos, né? Então, a gente precisa entender que conversar com operadora de saúde é, na verdade, uma negociação de ganha-ganha. A operadora precisa do meu serviço de excelência, eu tenho que estar disponível para ela, mas eu tenho que entender as limitações da operadora de saúde também. E como que a gente consegue definir isso e não ter conflito? Através dos contratos, através do que foi acordado. Né? Então, a operadora de saúde precisa de disponibilidade, precisa de resolutividade, ela precisa que eu consiga suprir a demanda dela dentro dos recursos de cada plano que ela oferece ao associado. Né? É isso que faz com que a gente tenha essa simbiose harmoniosa. Tá? E aí entra, na verdade, um outro pilar importante dessa relação, que na verdade é instituição hospitalar, operadora de saúde e o prestador médico. Se você tiver uma boa relação com a operadora de saúde, que na verdade ela é a sua fonte pagadora, isso é uma verdade, a gente não pode ficar com meias palavras, tá? É a ideia, isso para um grupo independente, para a medicina de grupo atual, moderna. Né? E a instituição hospitalar, putz, é super importante, ela faz parte desse ecossistema. Mas eu acho que dos três, a operadora de saúde, que é aquela que fornece os contratos para que o cliente, ou seja, o associado dela, saiba todos os direitos que ele tem, todos os seus deveres também, e ela é a minha fonte pagadora, tá? Esses dois pilares têm que estar muito mais fortes. A instituição hospitalar é super importante, mas quem define o tratamento, quem define aonde vai, onde deixa de ir, tem que ser o prestador médico e a operadora de saúde. Tendo só uma curiosidade aqui. Tem um levantamento que fala sobre o custo per capita de paciente em qualquer tipo de tratamento. Quando a gente envolve a medicina que vai fazer o tratamento hospitalar, ou que você precisa do hospital para alguma coisa, o custo é sempre maior quando você envolve uma instituição hospitalar. Por quê? Porque, na verdade, são os procedimentos mais complexos. Dá para entender isso. Mas, muitas vezes, o pessoal entende que o maior custo é o médico. E o médico não é o maior custo. Então, eu consigo trabalhar de forma previsível, de forma de muita resolutividade e excelência, para que a minha relação com a operadora seja muito boa. Com certeza. É só isso que a gente precisa colocar na cabeça. Né? E São Paulo tem muito disso. E de onde que veio essa vontade ali de ter essa mudança, de encarar dessa forma? Vamos lá. Vou ser muito sincero com você. Não foi uma vontade, não. Foi uma necessidade. Uma necessidade por quê? Porque a gente começou a perceber que, vinculado à instituição hospitalar, e eu não estou falando mal da relação com a instituição hospitalar, muito pelo contrário. Tá? Em todas as instituições hospitalares em que eu fui coordenador de disciplina, eu fui muito feliz e tive uma ótima relação. Mas o que a gente percebe? Que trabalhando com uma medicina de grupo moderna, mais atual, eu preciso dessa independência. E aí a instituição hospitalar passa a ser, na verdade, um atravessador com relação ao contrato que você tem com operadoras. Senão você presta serviço para o hospital e o hospital presta serviço para a operadora. Então, o que a gente entendeu como grupo? Por que não levar uma visão de sustentabilidade da saúde suplementar direto para a operadora? E a operadora me devolver esse contrato. E aí eu passo a não ser um credenciado mais, eu passo a ser um referenciado. Dentro de todos aqueles indicadores que ela precisa para manter a sobrevivência dela, sendo ela minha fonte pagadora. E ela é a fonte pagadora da instituição hospitalar também. Então, na verdade, foi muito por necessidade. E aí, depois disso, a gente pegou gosto e a gente percebeu que isso é o jeito mais fácil de trabalhar. Tá? É realmente uma relação ganha-ganha quando você passa a conversar com as operadoras de saúde e eles te dão um contrato que fala assim, olha, eu confio em você, eu sei que você vai me resolver isso, com as nuances de associado para associado. Tá? Hoje, eu gosto muito do que eu faço, mas no começo foi mais uma necessidade, vou ser sincero para você.
Muito bacana. E tanto é que por isso agora tem um projeto ali de expansão que a gente estava comentando, né, nos Exatamente. bastidores, né? O projeto de expansão se dá muito porque as operadoras de saúde têm uma confiança na gente, nós temos uma confiança nas operadoras de saúde e a gente acha que isso é uma tendência a médio e longo prazo. Tá? Uhum. A saúde suplementar hoje, ela representa para o Brasil por volta de 25% da população brasileira. Tá? Então, assim, é uma coisa assim, Muito grande. bastante gente. Né? Uhum. E, fora isso, se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem 18 milhões de pessoas que fazem parte do sistema de saúde suplementar. O estado de São Paulo, 18 milhões. Tá? Uhum. Segundo lugar é Minas Gerais, se eu não me engano, com 5 milhões e meio, e o Rio de Janeiro com 5 milhões. Então, assim, são dados assim, assustadores para entender como o estado de São Paulo faz parte desse universo DC. Uhum. Né? E se você, voltando à pergunta que você me fez, 18 milhões de pessoas que fazem parte do sistema, se o médico hoje não enxergar isso como uma oportunidade de exercer a sua profissão, a sua especialidade na sua plenitude, e não vamos ser inocentes aqui, a gente precisa enxergar isso como um modelo de negócio, não tem porquê a gente ficar menosprezando esse tipo de atendimento. Exatamente. Tá? E é bom para todo mundo, né? Exatamente. Né? Então, assim, eu consigo exercer a medicina de forma em que eu não fico batendo naquela tecla de que o médico bem-sucedido é o médico que atende particular. Uhum. O médico bem-sucedido é o médico que tem que cobrar a consulta astronômica. Eu não estou falando que esse médico não seja bem-sucedido, pelo amor de Deus. Uhum. Tá? E a gente vai sair um pouquinho da discussão assistencial e a gente vai entrar um pouquinho na discussão de modelo de negócio médico. Uhum. Né? Sim. É só para a gente conseguir entender isso. Então, é mais por aí. Eu não posso deixar passar 18 milhões de pessoas, estão falando do Estado, né? Que são beneficiados pela saúde suplementar. E eu estou na capital do Estado. Sendo que a capital do Estado, se não me engano, é 8 milhões, faz parte, acho que 40% ou 42% do total do Estado. Uhum. Né? Acho que seria até inocência a gente não prestar atenção nisso. Com certeza. Não é que o médico não possa ter a parte do particular, né? Mas é que tem um mar azul ali, né? Que Então, ele pode navegar também, né? E isso. também ele pode ter bons rendimentos ali dessa forma, né? Exatamente. Porque a partir do momento em que eu consigo estabelecer que a minha empresa dá previsibilidade, diminui custo, eu tenho capilaridade e eu consigo suprir a demanda desses associados, não tem porquê a minha fonte pagadora não me beneficiar de alguma forma. Certo. Né? Uhum. São modelos de negócio totalmente diferentes. Então, são tickets altos aqui no atendimento particular, poucos atendimentos, né? Mas no modelo de negócio em que a gente faz parte das operadoras, eu tenho que ter um volume um pouco maior, um ticket inferior, mas eu preciso de uma equipe maior. O que não vai falar que a minha qualidade de atendimento é inferior ao modelo particular. Lembrando que a gente ainda é um modelo privado. Uhum. Né? O paciente não está indo lá pagar a consulta para mim, mas ele vai me pagar de forma indireta. Ele paga a mensalidade dele para o operador de saúde e o operador vai me repassar isso. Né? Muito bacana. Eu acho que é muito interessante essa abordagem nova de medicina de grupo. Com certeza. E da onde que veio essa ideia da medicina em grupo? Você viu de algum lugar? Pensou? Sim, o conceito de medicina de grupo ele é muito antigo. Uhum. Tá? Então, se a gente for pegar grupos antigos, por exemplo, se você pegar o Hospital do Rim, hoje em São Paulo, ele surgiu como medicina de grupo. Certo. Tá? Na verdade, é que é do Dr. Medina, entre outras coisas. Temos outros exemplos, né, de medicina de grupo. Só que a medicina de grupo daquela época era assim, era um grupo de médicos que falaram assim, a gente está aqui. Né? E a mão de obra era escassa. Então, quem que ia atrás desses grupos nessa medicina de grupo?
As operadoras vinham atrás deles. Hoje é o contrário. Hoje o mercado mudou. Né? Hoje nós temos muitos médicos em áreas que realmente às vezes não precisam de tanto médico, mas que o médico precisa ir atrás disso. E aí a gente tem vários caminhos. Né? Tem o médico que trabalha especificamente, essencialmente, na parte pública, através de concursos, ou então através somente de instituições. O paciente que está na outra ponta, que é o cara que atende só particular, um ticket alto, e a grande maioria que atende a saúde suplementar. Sim. Então, assim, o que eu tenho que fazer, já que eu estou nesse nicho, para que eu consiga ser um pouco diferente, conseguir estabelecer. Mas o conceito de medicina de grupo moderno surgiu porque a gente precisa entender que a medicina moderna de grupo, ela tem que estar linkada e ela tem que estar trabalhando de forma harmoniosa com a saúde suplementar e as operadoras de saúde. Foi daí que surgiu. Tá? Mas o conceito não é meu, não é novo, absolutamente. Tá? Não, perfeito. E é muito bacana porque a gente vê em várias outras áreas ali evoluindo drasticamente, né? E os planos ali seguem bem parecidos ali com um funcionamento, né? De 10, 20 anos atrás, né? E é algo que, pelo menos o que você me passa, assim, é que é algo que a gente precisa, assim, ter esse olho mais fincado nisso, né? Tanto os médicos, né, que estão assistindo ali, quanto também o paciente para conseguir ter o melhor resultado ali com o dinheiro que ele pode pagar, né? Isso. Olha, só a sua pergunta, assim, ela é essencial, se bobear assim, ela vai pautar de agora para frente, tá? O que eu acho que a gente aprendeu muito com essas relações, né? A medicina mais cara nem sempre é a medicina mais eficiente. Sim. Isso é fato. É fato, tá? Muitas vezes nós temos atualizações, algumas coisas que podem acontecer até fora do país, em que me mostram uma tecnologia para tratar uma doença, em que você tem resultados excelentes. Mas quando eu venho para a nossa realidade, não que isso deixe de ser aplicável. Se você pegar isso e conseguir aplicar aqui, ok. Mas é inviável do ponto de vista de custo e até do ponto de vista de trazer a tecnologia para cá. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente escutava, inclusive, desde a faculdade. Não é a medicina mais cara que é a mais eficiente. Isso não significa o contrário. Essa medicina mais cara, ela é eficiente, mas eu consigo executar tratamentos tão bons quanto com um custo que não é tão alto. Isso, muitas vezes, traz para a gente uma realidade muito difícil. Às vezes eu quero executar um tratamento em que, putz, eu vim de uma reciclagem. Isso acontece muito. Mas eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Europa e eu vi isso aqui. Tá, tudo bem. Mas não tem nem esse equipamento aqui ainda. E muitas vezes, se o equipamento está aqui, muitas vezes eu não consigo utilizá-lo. Mas aí é que está. A gente precisa ter muita parcimônia com relação a isso. Será que utilizar esse equipamento vai ter um resultado maior, ou muito maior, do que aquele que eu vou fazer sem o mesmo? Olha, Elias, vai ter. Pronto, acabou. O resultado com esse equipamento é muito maior do que você vai ter sem. Não tem discussão. Você precisa executar isso. Porém, a maioria dos procedimentos não é assim. Sim. Tá? É mais por aí. Não, muito bacana. E também não é a maioria que vai conseguir pagar o que as pessoas ali se propõem a pagar no particular. Né? Aqui no Brasil a gente sabe qual que é a média, né, de renda ali do pessoal e às vezes a média é o preço de uma consulta ali do médico no particular, principalmente a gente falando em São Paulo, né? Exatamente. Então é muito bacana e acaba atraindo, né, e tendo mais pessoas ali, né, para trabalhar. Exatamente, essa é a ideia, né? Então assim, eu tenho recursos para fazer dessa forma e eu tenho recursos para fazer com o mesmo resultado de outra forma. E aí volta para aquela pergunta que a gente falou no começo, que é o seguinte, é a diferenciação dos planos e do que cada plano dá direito a cada paciente. Sim. Tá? E aí, onde que está, assim, onde que a gente fica numa situação em que o médico precisa fazer isso
é obrigação nossa. De alguma forma, eu preciso tratar o paciente igual. Ele precisa sair dali com o mesmo resultado. Se eu vou gastar 3x, se eu vou gastar x, a ideia é que ele tenha o mesmo resultado. A partir do momento que eu não consigo fazer isso, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito, conversar com a operadora, conversar com o paciente, seja quem for, para eu falar assim, olha, eu preciso desse tratamento aqui. Então, vou ter que gastar 3x e acabou. Que, na verdade, não é a maioria dos tratamentos. Sim. Tá? Perfeito, doutor. E até para o colega médico ali que está em outra especialidade, né? Você tem pretensão ali de vocês crescerem ali para outras especialidades ou ficar mais na parte de otorrinolaringologia mesmo? Hoje, a OTSP tem um projeto de criar um centro de otorrinolaringologia, tá? Que consiga suprir as 4 regiões de São Paulo. Tá? Então, norte, sul, leste, oeste. Essa é a primeira etapa. O nosso step 1 aí é esse. Né? E, obviamente, que a gente pode expandir isso a partir de especialidades correlatas. Inclusive até especialidades não médicas. Tá? Então, fonoaudiologia, fisioterapia. Tá? E aí a gente partir para outros colegas médicos. Por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço. É uma coisa que seria muito interessante, que a gente tem possibilidade de fazer. Né? A própria pediatria, em que a gente consegue agregar muito com relação a isso. Né? Cirurgia bucomaxilofacial, que às vezes tem a ver com disfunção de ATM, e entre outras coisas, ronquiapneia. Tá? Mas temos sim. A ideia é essa. A ideia é que a OTSP consiga ganhar essa capilaridade, expandir o modelo de negócio, mas sempre dentro desse ecossistema. Sabendo que a gente precisa dessa harmonia entre instituição hospitalar, operador de saúde e o prestador médico. Aí a gente acredita muito. É calcado nisso. Tá? É muito por aí mesmo. E quem que é o maior dificultador desse crescimento ali hoje? Olha, hoje eu acho que o maior dificultador é a relação em que a instituição hospitalar tem com a operadora de saúde. Tá? O prestador médico em si, se a gente for fazer uma comparação, ele é o ponto mais fraco. Tá? Se a gente for pegar hoje o quanto a instituição hospitalar onera a operadora de saúde, não chega nem perto do que a operadora de saúde precisa passar para o médico. Então, essa relação, ela passa pela gente. Então, acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é se, de repente, a instituição hospitalar tivesse em harmonia completa com a operadora de saúde, a nossa relação ficaria muito fácil. Tá? E não estou falando que nós não temos percalços aí, tanto com um quanto com o outro. Sim. Mas eu acho que isso é mais difícil. Tá? Bem mais difícil. Entendi. Não, perfeito, doutor. E queria também que você trouxesse ali, né, pro paciente, né? O que você enxerga ali pro dia a dia ali, né, que ele tem que sentir, o que ele tem que ver ali, né, dentro de uma instituição, né, ou também ali com a operadora ali dele ali, para ter o melhor resultado ali com o valor que ele paga ali por mês. Isso é primordial. Eu acho que assim, primeiro entender que a modalidade da contratação de um plano de saúde hoje, ela, em sua maioria, é através de pessoa jurídica. Né? Ou você está empregado numa empresa, a empresa contrata a operadora de saúde e vai te beneficiar com aquele plano. Tá? Se você tem que contratar um plano e você não é um CLT, você teoricamente tem que ser pessoa jurídica. Obviamente que tem as contratações de pessoa física, mas são exceções. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Não adianta correr atrás de um plano de saúde sabendo que eu não tenho uma empresa aberta. Tá? Segundo, o paciente tem que entender que o contrato com a operadora, quando ele faz um plano de saúde, é um contrato como qualquer outro contrato de seguro. Para que ele não sofra. Então, o que eu acho que ele precisa saber? Precisa entender qual que é o perfil dele. Quanto que ele vai poder pagar por mês, é evidente isso. Aonde ele mora. E se aonde ele mora, ele tem hospitais que conseguem supri-lo
e os médicos que ele já passa se atendem a esse plano de saúde. Eu acho que isso é chave. Porque muitas vezes você faz um plano pensando somente naquilo que eu posso pagar e todos os médicos que você passa, eles não são credenciados a esse plano. Ou você está ali, você está habituado a frequentar um hospital. E aí você troca de plano, você faz um outro. E aquele plano não dá direito ao hospital que você está acostumado a frequentar. Eu acho que isso é... Assim, o que precisa se saber é exatamente isso. Tá? Certo. Aí o paciente ele acaba, então, conseguindo ver isso ali antes de, por exemplo, contratar. Então, né, ele deveria ver isso, na verdade, né? Não, a maioria acaba vendo, tá? Porque sim. a nossa realidade do consultório, hoje, pelo menos em São Paulo, nas regiões que nós estamos, o paciente é muito bem informado com relação a isso, tá? No momento que ele vai fechar o contrato, né, se de repente ele tiver alguém que possa assessorá-lo, ou mesmo ler esse contrato com mais de uma pessoa, a família inteira, você vai ver que está tudo escrito ali. Tá? Os contratos das operadoras são muito idôneos. A gente não pode falar contra isso de forma alguma. Principalmente as grandes operadoras de São Paulo. Isso não até dá pela falar. Competitividade entre elas. Exatamente. Ele tem que entregar para o seu contratado exatamente aquilo que foi colocado para ele. E olha, eu vou falar para você que no consultório, depois que a gente mudou, esse segmento saiu da prestação de serviço com instituições hospitalares e foi diretamente para a clínica, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Tá? O que eu acho que tem que prestar muita atenção, de repente, são os tratamentos de alto custo. Se o paciente tiver uma doença mais grave, alguma coisa, se cobre ou não. Tá? Mas não é fácil prestar atenção nisso, mas os itens básicos estão todos ali. Perfeito. Certo? E pensando ali no ponto que você falou, assim, trazendo mais pro médico, né? O médico, ele acaba entrando ali em plantões, entra ali, por exemplo, ali para fazer a parte ali do convênio ali, né, junto, e acaba não conseguindo sair dessa rotina ali de tantos atendimentos, e aí a gente sabe que o ganho por hora não é um dos melhores, né? Como que você consegue ali trazer ali um direcionamento para ele ali, para que ele se sinta ali mais do jeito que a sua empresa trabalha? Sabe? De ter essa cooperatividade ali entre si e também ter um retorno financeiro melhor e um atendimento melhor para o paciente. Perfeito. Bom, aí eu acho que o colega médico precisa sair um pouco daquele ensino tradicional que as universidades trazem, tá? Lembrando que tudo que a universidade traz é essencial. Não tem nada ali que é supérfluo. Tá? Eu venho de uma faculdade, eu formei na PUC São Paulo, o campus é em Sorocaba, CCMB, Centro de Ciências Médicas e Biológicas em Sorocaba. Venho de uma faculdade tradicional. Nenhum ponto técnico faltou na minha formação. E eu acho que os médicos mais novos precisam entender isso. Tudo que foi ensinado na universidade é essencial. Mas eu acho que a gente precisa sair um pouquinho da casinha e entender que quando a gente vai para o mercado, a gente precisa olhar não somente o operacional, e sim como está funcionando, o que eu posso fazer para que eu tenha um melhor rendimento, o que eu posso fazer para que a minha profissão seja uma profissão próspera e não aquela profissão que seja estagnada, assim, sabe? Né? Então, eu acho que é por aí. O que eu acho que o médico precisa fazer? Né? Então, vamos supor o médico que está dando plantão. Né? Ele precisa assim, eu sou um médico plantonista, eu quero fazer isso o resto da vida. Tá? Por exemplo, o médico de UTI, ele é um cara que ele sabe que, tirando raras exceções, ele vai dar plantão o resto da vida. Mas já é sabido isso. Né? Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos pegar um médico dermatologista, que está dando plantão e tudo mais, mas ele quer exercer a medicina no consultório, ele quer fazer isso. Aí ele tem dois caminhos. Tá? A gente está falando de medicina privada. Vamos esquecer a parte pública. Eu vou trabalhar em um consultório em que eu vou estabelecer contrato com operadoras, em que eu vou ter um ticket ok, bom, e que eu vou fazer um negócio em saúde. E qual é o meu tamanho? Eu quero ter um consultório, eu quero ter dois, eu quero ter um consultório grande com uma equipe,
E aí eu consigo largar os plantões, melhorar o meu ticket médio e aí fazer com que esse meu negócio seja uma coisa próspera. Tá? Isso é um modelo de negócio trabalhando com operadores de saúde. Ou não. Trabalhando com operadores de saúde ainda. Eu quero expandir isso. Eu quero fazer 2, 3 unidades, que na verdade é o nosso modelo de negócio. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso me aproximando de operadora. Eu vou fazer isso sabendo qual que é a tendência da saúde suplementar hoje. Eu vou fazer isso tendo indicadores. Tendo indicadores é quanto que eu tenho de agenda todos os dias. Tá? Qual que é o meu no-show das minhas agendas? Qual que é o meu ticket médio ao longo do ano? O que eu ofereço para a operadora? Onde que eu posso operar? Aí sim. E aí a gente vai para um outro lado também. Esse mesmo médico. Não. Eu quero ter um consultório, eu quero ser referência, eu vou atender um volume menor com um ticket mais alto. E aí ele sai e vai para cá. Esse caminho demora mais. Ele precisa de mais tempo para converter esse paciente. Né? E aí ele vai ter que ter não só aquele conhecimento que a gente falou no início de como está o mercado, mas ele vai ter que se vender, se promover. Né? E aí tem toda a parte de mídia social, toda a parte de divulgação, e aqui entra em parte muito técnica. Então, assim, eu acho que a grande mensagem aqui é um médico não pode ser mais simplesmente um soldado. Eu vou lá, executo minha função e volto para casa. Isso não cabe mais, de forma alguma. Né? E eu acho que é por aí. Perfeito. E, às vezes, ali o médico ele tem medo de se vender, né? Sim. Porque tem um juramento, né? E ele tem o medo ali de, nossa, e se eu aumentar o ticket médio aqui dentro do meu consultório? Se eu aumentar ali o quanto que é o valor da minha consulta, o que o pessoal vai achar de mim? Tem esse receio ali de aumentar esse valor, né? Eu acho que é o seguinte, não existe. Nós não deveríamos ter receio de fazer isso. Tá? O que nós temos que ter receio é de uma propaganda ou de uma forma de venda do seu serviço que não esteja dentro dos padrões éticos, tá? E que não pode deixar de ser alguma coisa elegante, não pode ser algo agressivo. Medicina não é agressivo. Medicina é acolhimento. Medicina é empatia. Medicina é resultado. Né? Então, por exemplo, o que eu acho que tem que tomar muito cuidado é o nosso conhecimento hoje é um conhecimento técnico e ele mexe com indivíduos. Então, a propaganda que envolve brincadeirinha, que vem falar, faz isso, que banaliza a doença, a patologia ou o sentimento do paciente, aí entra nisso que você falou. Aí eu tenho que ter vergonha sim. Tá? Eu tenho que ter receio de fazer uma brincadeirinha inadequada, eu tenho que ter receio de ficar colocando um monte de coisa na mídia social o tempo todo de mau gosto. Isso sim. Tá? Usar termos que são populares, mas acabam sendo termos que não são adequados e todo mundo populariza isso de forma como se isso fosse normal, mas não é. Quando entra no consultório, você não usa certos termos em que você usa, às vezes, na mídia social. Como também tem o outro lado. Tem a propaganda elegante, tem a propaganda empática, tem a propaganda de acolhimento. Isso sim. Só que isso se confunde hoje. Sim. Porque popularizou-se a possibilidade de eu pegar um celular e fazer o que eu quiser e publicar. Tá? A liberdade de expressão vai até onde isso? Então, assim, esse receio de ganhar mais, não é isso. Eu acho que o médico não tem que ter receio de ganhar mais. A medicina, o médico sempre foi um profissional muito bem remunerado. Né? O que hoje eu acho que precisa ter receio é até onde vai o meu direito em divulgar a minha profissão, sendo que é uma profissão em que eu preciso resolver o problema de um paciente e cada um tem um problema. Não deixando isso ser de mau gosto, não deixando isso acabar com a sua empatia, com o seu acolhimento e com a sua resolutividade. Aí sim, mas não receio de cobrar. Com certeza. Tá? Tem algum ponto que você quer trazer mais, você acha? Eu achei que foi muito bom até só agora. Só para encerrar, eu acho que
essa tendência de estar fazendo parte da sustentabilidade da saúde suplementar junto com as operadoras de instituições de saúde, para mim é uma tendência de todo grupo médico hoje que esteja querendo fazer medicina de qualidade. Tá? Não tem como fugir disso. Isso não exclui os outros modelos de negócio. Tá? Médicos que trabalham exclusivamente na saúde pública no SUS e médicos que trabalham exclusivamente com o particular, sendo que o particular não faz parte de saúde suplementar, hein? Sim. Conceitualmente. Tá? Eu acho que é isso, acho que essa é uma tendência. É isso que a gente quer levar para frente, fazer com que consiga divulgar isso daí. Perfeito. E como que o pessoal faz ali para te encontrar nas redes sociais, em sites também, olha, a sua clínica? O nosso site é o www.otsp.com.br, tá? Tem as nossas mídias sociais individuais, que é Elias Braga, Egio Torrino, tá? E nós temos 2 unidades em São Paulo, uma que se localiza na Vila Olímpia, Rua Alvorada, 1289, tá? Depois a gente vai passar os contatos Sim. aí no final do podcast. Hein? E no Tatuapé, na Soriano de Souza, tá? 189. Os números são parecidos. Tá bem? Perfeito. É isso. E, doutor, queria que você deixasse um recado final também ali para os médicos, tá? Que eu acredito que é de suma importância ali depois de tudo que a gente falou. Olha, o que eu acho? Eu converso com diversos colegas mais novos também e converso com colegas contemporâneos e mais velhos, né? Não é uma abordagem fácil de conversar com os meus colegas, tá? Eu não acho que as operadoras de saúde são nossos concorrentes ou que elas são instituições que estão no mercado para tirar alguma coisa da gente, muito pelo contrário, tá? Nós temos que enxergar isso como um ecossistema, uma simbiose, tá? Cada um tem a sua função, nós não funcionamos sem ela não funciona sem a gente e a instituição hospitalar não funciona sem os dois. Eu acho que isso é uma tendência. Se a gente conseguisse entender isso, eu acho que a relação da prestação de serviço médico seria muito mais harmoniosa, seria muito mais previsível e eu não tenho dúvida que ela seria muito mais rentável. Com certeza. Doutor, foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte mais vezes, né? Pra gente tratar mais sobre esse assunto, porque os médicos e também os pacientes, de uma maneira geral, têm que saber mais sobre isso, têm que estar mais ativos ali. E você é uma voz ali muito importante nesse meio. Só tenho a agradecer o convite. Obrigado pelas perguntas que foram muito bem elaboradas. Obrigado mesmo da possibilidade de divulgar a gente, dessas novas tendências de mercado e se tiver outro convite, eu virei com certeza. Muito obrigado. Obrigado, doutor. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo vídeo. Até mais!